Apareceu agora. E aí, então vamos lá, gente. É o último estudo em Miqueias. Miqueias. Eu vou parar de trocar o Miqueias no Malaquias. Ai, que horror. Ai, a gente vai ficando lesada, né? Bom, então vamos lá. O que, que nós vamos ver aqui? Né? Quem está pegando de paraquedas esse vídeo, essa aula, vai lá no YouTube que você vai encontrar as duas primeiras aulas sobre o livro de Miqueias. Nós estamos vendo os profetas menores, nós já fizemos o Novo Testamento todinho. Então, agora nós começamos nos profetas e eu estou procurando fazer de acordo com os acontecimentos, tá? Então, nós pegamos o estudo de Miqueias, conseguimos dividir em 3 estudos. E hoje nós vamos falar sobre os 2 últimos capítulos e que, na verdade, nós vamos ter o resumo aqui. Esses 2 capítulos, eles têm um resumo de todo o livro, tá? Então, o que, que acontece? Os textos eu peguei da Bíblia na linguagem de hoje, que é para mais fácil, né, da gente poder entender. Então, vamos embora. Miqueias 6 e 7 é o final, tá bom? Primeira pergunta, está escrito assim: qual a primeira ordem de Deus? Miqueias 6, versículo 1 e 2. Diz lá o quê? Qual a primeira ordem de Deus? Então, vamos lá. Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levanta-te, ó Deus, e faze a tua acusação, e que as montanhas e os montes ouçam o que dizes. Ó montanhas, ó alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra Israel, pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. Uai, mas então, depois que eu virei crente, o acusador não é o inimigo? E por que é Deus, é o Senhor que vai acusar Israel? Oi, Deus é justo. E na sua justiça, ele não negocia. É como Deus se coloca com o povo de Israel, que era judeusado, hoje já somos todos, né, por adoção. O que, que acontece? Ele pega aqui e faz como o pai. O pai ama o filho, defende o filho para lá e para cá, mas também educa, também castiga. Se bem que Deus não castiga, sabe? Porque Deus é tão maravilhoso que é o seguinte: ele nem precisa castigar. É só ele deixar a gente colher aquilo que plantou. Aí depois você fala: Deus se virou contra mim. Tá? Nada disso. Você quer ver? Exemplo banal: você fuma a vida inteira e você acaba com câncer de pulmão. Ok. Você pula do prédio, Deus pode mandar os anjos pegar você? Pode. Ele vai? Não, você quebrou uma lei, a lei da gravidade, tá? Então, Deus é tão justo que ele não precisa se levantar contra nós. Ele age deixando nós sofremos a consequência daquilo que nós fizemos, tá? Então, você pode escolher o que você vai plantar, mas você tem que colher aquilo que você plantou, tá? Então, isso nós estamos vendo desde o primeiro capítulo de Miqueias, a temática é essa. Então, a primeira ordem que Deus dá, o que, que é? Ele vai fazer uma acusação contra o seu povo. Então, vamos lá. Ó, se você não... Veja os vídeos antes, tá? Porque não vou repetir todos os 2 primeiros, mas o que é? É Deus se separando e colocando a colocando a história, o alicerce, as consequências, as atitudes, ele põe tudo às claras. Então, vamos lá. A segunda pergunta, temos lá: quais são os itens de cuidado mencionado por Deus? Olha só. O Senhor diz: meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que eu exigi demais de vocês? Respondam. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para guiar no deserto. Meu povo, lembre dos planos que Balaque, o rei de Moabe, fez contra vocês e da resposta de Balaão, filho de Beor. Lembre-se tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento no Vale das Acácias até que cheguem hoje à cidade de Gilgal,
Não esqueça nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui. Então, ele está falando o quê? Estive sempre com vocês. E vocês meteram o pé na jaca. No bom português. E aí, ele está falando o quê? Que ele vai ser justo. Ele vai deixar que o povo colha o que plantou. Então, nós vemos aqui o que acontece. Veja bem, o povo foi tirado do Egito, foi lá para o deserto, todo mundo conhece essa história, suficiência, né? Suficiência, abundância, então tudo isso nós já vimos. Só que aí o que acontece? Deus está novamente avisando, nesse momento, avisando que o povo vai ser disciplinado. Então, nós falamos na semana passada o quê? Veja bem, Deus nunca dá uma bênção ou uma disciplina sem antes avisar. É que a gente não dá bola. Deus avisa e a gente fala assim, ai, mas Deus é amor. Deus é amor, então no fundo, no fim, tudo vai dar certo. Vai nessa. Vai nessa. Deus é amor, mas é fogo consumidor também, tá? Então, o que acontece aqui? Deus está avisando, ele passou os 5 capítulos primeiro, ele estava avisando, vocês vão ser levados cativo na Babilônia. O que Deus vai resolver com a Babilônia lá? Não compete a nós. Compete a nós o quê? A judeusada, né? O porquê que Deus permitiu que isso acontecesse. E ele avisa. Quem não pegou o estudo do Jonas, gente, o estudo do Jonas mostra exatamente a temática, como Deus vai agir. Então, do mesmo jeito que ele agiu lá, ele age conosco aqui. Tá? Então, os planos de Deus jamais são frustrados. Tenha isso em mente, tá? Aí nós vemos, né? O povo sendo, ai, Deus se levantou, Deus foi contra, Deus abandonou, não sei o que, não, Deus está junto até quando ele disciplina. Aqui ele está falando que é ele mesmo que vai disciplinar. Bom, pergunta 3. Agora, Deus mostra qual é a verdadeira adoração e culto. Como que é? Aí Deus já está desenhando o panorama que ele quer. Então, vamos lá. O que é que eu levarei quando for adorar ao Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que eu deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para apagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou que é bom e ele já disse o que exige de nós, o que ele quer que façamos, o que é de direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência a nosso Deus. Mas tudo aquilo que foi mencionado no começo era tudo coisas difíceis, coisas caras, e Deus quer o quê? Ele está falando aqui. Ele quer o quê? Dedicação e humildade. Quer dizer que dedicação e humildade é muito mais difícil do que tudo isso que o cara ofereceu. Então, você oferece algumas coisas barganhando com Deus. Deus te pediu uma coisa, mas você vai fazer outra. Então, é muito interessante você ouvir, principalmente nas igrejas. Não sei, as igrejas de vocês não acontece nada disso, é só na minha, tá? É assim. Deus, olhe para nós, olha como nós estamos sofrendo. Ai, eu quero. Aí Deus fala assim, então, eu vou mandar você fazer isso, isso, isso. Não, Deus, mas isso aí, eu acho que a Maricota vai fazer melhor. Eu vou fazer um outro lugarzinho que eu acho que vai dar certo. Jonas fez isso. E o que Deus está pedindo aqui, olha só, tudo o que o profeta, o que foi especificado aqui. Desde vidas, inclusive, a vida do filho, os animais, tá? E Deus fala assim, dedicação e viver em humilde obediência. É muito? Não, mas eu tenho meu pecadinho. Então, assim, ao invés de largar meu pecadinho, eu vou dar cesta básica para pobre. Que chique, como você é bom. Aí nós vai lá e tira foto, faz selfie e posta tudo. Como eu sou bom! Como eu sou generoso! E o meu pecadinho aqui escondidinho, tá? Bom, vamos lá. Pergunta 4.
quais as atitudes dos povos, das tribos que Deus odeia. Isso aí, agora vamos olhar para a gente. O que é que Deus odeia? Então, para você saber como agrada uma pessoa, você tem que saber o que é que ela odeia, certo? Aliás, é assim, ó, vamos lá. Eu vou fazer um jantar na minha casa e eu convido todas as minhas amigas para vir. Ah, vamos fazer uma ideia, tá? Viu, Cleide? Nós vamos mandar até passagem para você vir para cá. Aí nós vamos fazer um jantar chiquérrimo, maravilhoso. Aí vocês não me conhecem. Vocês querem trazer algum presente. O que vocês vão fazer? Tentar descobrir o que é que eu gosto. Oh, não é? Não é? Para me agradar, vocês vão procurar o que eu gosto. Por quê? Eu estou convidando vocês para vir na minha casa, certo? Porém, as pessoas não prestam atenção no que é o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração para o Senhor. Então, vamos lá. O Senhor está falando, esse aqui é o versículo de 9 a 12, tá? Do capítulo 6. O Senhor está falando com a cidade de Jerusalém, e os que são sábios ouvem com respeito o que Deus está dizendo e diz. Agora, presta atenção, que aqui está tribo e Judá, aqui está Kátia, nosso grupo, bonitas que crescem. Então, ele está falando assim, tribo de Judá e moradores de Jerusalém, e o grupo bonitas que crescem, escutem. Nas casas dos maus há riquezas que eles ajuntaram desonestamente. Eles usam medidas falsas que eu detesto. Como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? Em Jerusalém, as pessoas ricas exploram os outros e todos os seus moradores são mentirosos e trapaceiros. Ai, mas isso não acontece no nosso mundo hoje, não, né? Aqui fala de peso, gente. O que é peso? Pesos diferentes e medidas diferentes. Então, vamos adaptar isso aqui. Pecadinho e pecadão. Então, é assim, eu vou cobrar de você que você pisou torto fora da linha, mas eu tô matando criança, sabe? O negócio é mais ou menos por aí. Então, as pessoas, desde aquela época, barganhavam com Deus, e Deus está chegando aqui falando, chega. Então, ele está falando para mim hoje. Ele falou para o povo lá, mas se ele permitiu que a Bíblia continuasse viva, o que ele está falando hoje? Kátia, se liga. Não adianta você acumular coisas de maneira desonesta. E desonestidade, gente, é um troço tão fácil. Você quer ver? Aqui nunca aconteceu isso, mas no Brasil tinha uma padaria. Eu lembro que é uma padaria perto da casa da minha mãe. E eu fui comprar não sei o que lá e eu dei uma nota grande. O cara ficou com a nota na mão, pegou o troco, tava aquela fila, né? Tipo, 6 horas da tarde, todo mundo querendo pão, né? Aí ele pegou o troco, pegou com a mão e entregou para mim a nota e o troco. E eu não vi, dobrei, pois a hora que eu tô chegando no carro, eu vi, toque lá voltar. Aí eu volto e ele fala assim, pois não, e tá atendendo cliente. Então, acho que o senhor me deu troco errado. Não dei, não. Não dei, não. Você vai me ensinar a fazer meu trabalho? Ai, eu não aguentei. Peguei a notinha, assim, acho que era de 50, assim, você fez o seu trabalho errado, larguei a nota lá. Eu podia ter enfiado no meu bolso e tudo bem, mas também não era assim que eu tinha que agir, tá? Porque eu estava assim, o antigo eu, né? Falou, escutou, né? Aí o cara se achou para cima de mim, ai, adorei fazer isso. Não pode, gente, não pode, tá? Mas vocês entenderam o que é, né? Então, o que acontece? Pesos falsos e medidas falsas. Então, isso nós vamos na área comportamental. Nós estamos falando aqui do nosso relacionamento com Deus. Que, de acordo com o relacionamento que você tiver com Deus, todos os seus atos já vão ser diferentes. Porque você vai colocar Deus como seu Senhor. E eu vou te contar uma coisa. Duas palavras que não combinam juntas. Não, Senhor. Se é Senhor, você nunca pode falar não. Então, é sim, Senhor, tá? Então, você fazendo as pazes com Deus, procurando se aprofundar nele, o seu equilíbrio vai ser diferente. Então, como a gente sempre fala, questão de qual a raiz para uma oração dar certo, né? Que Jesus fala, tudo que pedir diz em meu nome, que é estar enxertado em Cristo. Quando você está alinhado à sua vontade, com a vontade do Senhor, você não vai pedir para Deus soltar um raio e queimar todo, sei lá, os japoneses do mundo, um exemplo. Não.
Você está alinhado, você vai orar em que sentido? Senhor, cuida dessa pessoa. Senhor, não vou com a cara dele, Senhor, mas abençoa a vida dele. Então, o nosso comportamento vai mudando. Vamos lá. Pergunta 5. Como Deus irá fazer a justiça para com eles? Aí, ó. Por isso, versículo 13 a 15. Por isso, já comecei a castigar vocês, e por causa dos seus pecados, vou acabar com vocês. Ó, gente, ó Deus dando duro aqui, tá? Para você ver como a coisa é séria. Vocês não terão comida suficiente e estarão sempre passando fome, procurando ajuntar riquezas, mas não poderão guardar nada. E se guardarem alguma coisa, farei com que seja destruída na guerra. Plantarão, mas não comerão nada. Esmagarão as azeitonas, mas não chegarão a usar o seu azeite. Pisarão em uvas e não beberão vinho. Sabe o que é isso aqui? Aí o inimigo se levantou. Gente, normal, só a gente ter um aperreio de alguma coisa. É o inimigo que se levantou. É porque são os ataques do inferno. É porque... é Deus corrigindo. Ai, Kátia, mas isso eu não concordo com isso. Eu não concordo? Então, ó, vai conversar lá com quem escreveu o livro, tá? Que quem escreveu e perpetuou é só o Senhor. Então, se ele está falando que por muitas vezes ele pode nos castigar, não atribua ao inimigo uma coisa que não é, porque é muito mais fácil você confessar que você está sendo bonzinho e é o inimigo que se levantou, do que o Senhor está me repreendendo. O Senhor é o meu pai, ele tem direito de me repreender, porque ele é o Senhor da minha vida. Fácil, né? Só que não. Bom, vamos lá. Pergunta 6. Por que Deus fará desolação? Gente, olha quanta coisa que Deus está falando que vai fazer com o povo de Israel, tá? Tudo isso vai acontecer porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades do rei Onri e de seu filho, o rei Acabe, e seguiram os conselhos dele. Por isso, vou destruir Jerusalém e todo mundo vai zombar dos moradores da cidade. Vocês serão insultados por todos os povos. É Deus falando. Deus falando o que é que vai fazer. Por quê? Aqui está escrito, você não precisa nem pegar vídeo atrás para ver, aqui já está escrito. Por quê? Ele exige um comportamento nosso que nós estamos disfarçando. Então, o resumo do capítulo 6 é o seguinte, é a essência da verdadeira religião. E qual é a verdadeira religião? Praticar justiça, amar a misericórdia e andar humildemente na presença de Deus. É isso que Deus está pedindo de nós hoje. Esse Deus que está tecendo todo esse castigo para Jerusalém, para a judeusada, para o povo, que assim, eles foram levados cativo, e depois nós vamos ver isso aí, porque foi um horror que aconteceu lá. Por quê? Deus permitiu. E aqui ele fala, vou zombar e vou destruir. Então, nós vemos que quando os judeus foram levados para a Babilônia, acabou Jerusalém. Tanto que precisou o quê? Precisou levantar para ir lá e reconstruir. Nós já estudamos sobre ele. E reconstruir os muros, e vai o Esdras lá para ser o profeta lá, o escriba, nós vimos o que é isso. Então, por que Deus fez isso? Porque nós não vivemos do jeito que ele nos pediu. Então, o que é a verdadeira religião? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. Andar humildemente na presença de Deus. Você tem certeza que você convida Deus para andar nos seus passos o dia inteiro? Ou tem alguns lugares que você vai e que você fala para o Espírito Santo, fica aí um pouquinho, eu vou ali e já volto? Credo, Kátia, claro que não, claro que sim. Claro que sim. Muitas vezes, nesse nosso mundo, a gente é até tapeado, gente. O inimigo até tapeia, gente, mas nós temos a nossa natureza que é pecaminosa. Então, o mal entrou na humanidade na época lá, bem antigo, sabe? Lá no Gênesis. Então, foi ali que começou tudo. Então, o que acontece aqui? O que Deus está pedindo? Eu vou castigar vocês já por isso, isso, isso. E o que eu quero de vocês? Esses 3 itens.
Então, você vê que todo esse histórico que vai ter aqui para trás, Deus resume tudo aqui em 3 coisas, certo? E olha que nem tinha Jesus nessa época ainda. E o Miqueias já fala isso. Vamos lá. Então, agora vamos lá no capítulo 7. Quais os itens que explicam a corrupção de Israel? Ó, tudo motivo que levou Deus permitir que eles fossem castigos. Vamos lá. Eu separei alguns tópicos. Então, os itens que explicam a corrupção. 1. Ai de mim, sou como um homem faminto que depois da colheita procuro figos nas figueiras e uva nas parreiras, mas não encontrando nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há só uma pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros, cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Então, aqui o povo já está desunido, entenderam? Outra coisa que fizeram, né? Vamos na outra, que é o versículo 3. Todos estão prontos para fazer o mal. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os maus desejos. Todos planejam coisas más, tá? Mais um. Desde que acabou nada. Mais um. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiro. Gente, quem que tá falando isso? É Deus. Até o melhorzinho não vale mais do que um espinheiro, que é mato, que a gente arranca, tá? Mas está chegando o dia que Deus vai castigá-los conforme os vigias dele, isto é, os profetas anunciaram, naquele dia haverá confusão geral. Deus está falando que vai levantar a mão. 5. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Olha aqui, Deus defendendo as esposas, tá? Palavra dura, Vamos lá. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Parece que isso aqui é falado só naquele tempo, lá na Israel, Jerusalém. Ou isso é verdade hoje? Nós vemos tudo isso acontecendo no nosso dia de hoje. Então, se você for ver lá desde o começo, é aquele que vai, pisa, destrói com a plantação, depois não é honesto, depois trata mal a família e. Hello, como é atual isso? Isso é para mim, gente, tapão na minha cara. Vamos lá. Pergunta 8. Em que verdade o profeta se agarra? Vamos lá. Isso aí é o Miqueias falando. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Para aqui. Está passando por luta? Eu tô. Tá passando por tempestade na sua vida? Vamos fazer mais romântico, né? Tempestade? Nossa, eu tô tendo um tornado, né? Ok. Alguma coisa não tá do jeito que você quer, Como que eu vou fazer? Tenha esperança em Deus. Sabe quando você vai chegar nesse nível de, no meio da tempestade, você descansar? É quando você tiver identidade, conhecer o seu pai e saber como ele educa. Então, é uma diferença de você. Nós vimos Davi teve um dia que foi assim. O Natan perguntou lá, e aí, você quer cair na mão dos inimigos ou na mão do Senhor? E ele falou, na mão do Senhor, porque ele é meu pai, ele vai me corrigir, mas me corrigir com amor. Então, para nós, falar sobre isso é o óbvio. Só que não, a gente sabe aqui, mas quando chega o aperreio aqui, você entra em desespero. Então, o que o profeta se agarrou para falar aqui? Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus. Então, eu falo comigo hoje. A minha esperança hoje está em quê? Na alta do dólar,
As clientes estão desempregadas. Ah, porque meu filho está doente. Ai, porque bati o carro. Ai, porque perdi minha... Eu não sei a tempestade que você está passando, eu sei a minha. E a palavra que eu tenho que carregar no meu coração hoje, eu ponho a minha esperança em Deus. No fim, tudo dá certo. Então, escuta uma coisa, se ainda não deu certo, é porque não chegou no fim. Porque Deus tem um projeto para sua vida. E mesmo que você sinta de um jeito afogado, no meio da água, no meio da tormenta, você não consiga enxugar os olhos e ver o que tem para frente, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, porque Ele é seu Pai. E o Pai não vai maltratar o seu filho. Então, quando você deposita sua esperança no Senhor, o que acontece? Todas essas coisas parecem momentâneas. Por quê? Qual é o pior que pode acontecer com você? Por que eu vou ficar chorando, então? Se eu chego à noite e eu chego no ponto de maturidade, eu digo eu não, tá? Eu não cheguei nesse ponto de maturidade de não me preocupar com nada, mas a gente tem que fazer isso, aprender a entregar para o Senhor e saber que Ele já te livrou de tantas coisas. A Bíblia está aí aberta para nós estudarmos os grandes heróis da fé. Todo mundo teve vida maciota? Não! Todo mundo sofreu aí. E, no entanto, o que acontece? No fim, tudo deu certo. Então, aonde que está a sua esperança? Você confia que o próprio Deus, que é o chefe, vai te salvar? Que Deus vai atender a sua oração? Então, eu quero que vocês gravem isso na cabeça e no coração. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. E o meu Deus me atenderá. Olha só, não é Deus, é o meu Deus me atenderá. Tá? Vamos lá, pergunta 9. Como o profeta se coloca à frente de toda essa situação? Interessante, né? Como ele vai falar agora, e ele se coloca junto. Então, vamos lá. Inimigos, não zombem de nós. De fato, caímos, mas ficaremos novamente em pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. Vê que ele está falando pelo povo, ele está falando no conjunto, tá? Ele se colocou junto. Neemias fez isso também, tá? Nós pecamos contra Deus e agora teremos que suportar a sua ira, mas Ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. Quando os inimigos virem isso, vão ficar envergonhados, pois eles disseram: onde está o Senhor, seu Senhor? Onde está o seu Deus? E agora vamos ter o prazer de vê-los derrotados. Eles serão pisados como a lama nas ruas. Pegue esse versículo, esses dois aqui, três versículos e decore. Copie num papelzinho e ponha na sua geladeira. Então, você está passando por aperreio, está passando por provação, e põe: nós pecamos, mas eu vou me apoiar no Senhor, porque Ele vai fazer resplandecer a minha lâmpada. Ficou até poético. Vamos lá. Pergunta 10. Aqui o profeta se refere a qual evento? Aí ficou legal. Povo de Jerusalém, está chegando o tempo de construir de novo as muralhas da cidade e de mudar para mais longe das fronteiras do país. Naquele dia, os nossos patrícios voltarão para Jerusalém. Eles virão da Síria, do Egito, da região do Eufrates, virão dos mares e das montanhas mais distantes. Mas o mundo inteiro vai virar um deserto por causa dos pecados dos seus moradores. O que é que ele está falando aqui? A reconstrução de Jerusalém. Então, essa profecia serve para essa época, quando eles foram voltando, pela mão de Neemias, eles voltaram para Jerusalém. Isso vai servir na década de 70, agora, bem mais recente, que foi quando se instituiu o Estado de Israel novamente, a judeusada toda voltou, e nós vamos ver isso lá no Apocalipse. Porque Deus age da mesma maneira em diferentes épocas, porque Ele é o mesmo, o amor dele não muda, o seu senso de justiça não muda e as suas obras não mudam. Então, pensa bem, se Deus quebrou o galho de Jonas
Se Deus pegou aqueles homens que estavam, Davi, gente, o que Davi fez e foi considerado como homem segundo o coração de Deus. Então ele faz isso para mim e para você no dia de hoje. Não importa a vida pregressa que você teve, não importa. Não fique escutando o diabo sentar no seu ouvido e falando que você não é digno, porque você já pecou, blá, 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 blá. Não. Escute o Espírito Santo que está falando aqui. Você é meu filho amado. Bom. Sabe qual é o problema? A gente ficou ouvindo vozinha errada, por isso que entra em depressão. Vamos lá. Pergunta 11. Quais as promessas finais? Ó Deus, nosso pastor, cuida de nós, o teu rebanho, pois vivemos isolados numa floresta cercada de terras boas e férteis. Como fizeste no passado, leva-nos agora para os bons pastos de Bazã e de Gileade. Faze milagres a nosso favor, como fizeste quando nos tirasse do Egito. Isso aqui é o quê? Deus não muda. E o profeta está levantando uma oração, intercedendo pelo povo, se colocando junto, do mesmo jeito que o Senhor nos liberou lá no Egito, vai nos liberar da Babilônia hoje. Por quê? Eu sei em quem tenho crido, sei que é poderoso. Uhul! Vamos lá! Pergunta 13, para acabar agora. O profeta reconhece os atributos de Deus? Vamos lá. Aí, nós vamos ler isso aqui e eu vou ler o texto e eu quero que você se coloque como se você estivesse falando isso para Deus. Tá? Vamos dar uma guinada na nossa vida a partir de agora, que hoje possa ser o primeiro dia do resto da sua vida. Então, o que nós vamos ler agora? Se ponha como você dizendo isso para Deus. Vamos lá. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoa os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós e acabará com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar, como prometeste antigamente aos nossos antepassados. Tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abrão e de Jacó. Quem tem coragem de orar assim? Tá na hora de aprender. Tá na hora de aprender. Porque Deus não muda. Ele não muda. Então, qual é o resumo do capítulo 7? Existe uma esperança. Existe uma esperança, mesmo com o comportamento mal do povo. Mesmo que eu continue pisando na bola. Quando eu vejo, eu estou lá pecando de novo. Existe uma esperança. Deus sempre tem um plano para salvar e remir o seu povo. E o seu povo aqui, eu coloco a Kátia nessa história, tá? Deus tem um projeto de salvação para minha vida, tá? Então, para que eu vou me afastar de Deus? Porque eu não me acho digna o suficiente de chegar na presença dele, vou ficar lá ruminando, né? Comendo as bolotas lá do porco. Vamos lá. Mesmo com a corrupção do governo, até da própria casa, ele foca seus olhos em esperança, como Deus é esperança, tá? Então, mesmo que o governo está corrupto, nós estamos vendo no nosso país, que nós nascemos, no nosso país em que vivemos, e nós vemos isso no mundo inteiro, a corrupção pegando mesmo, e, no entanto, vou fortalecer meus pensamentos em quê? No Senhor. No Senhor. E ele termina o livro louvando a Deus e com a certeza de que será liberto. Mesmo no meio do sufoco, você tem que ter certeza de que isso é momentâneo. Então, duas coisas para a gente pensar essa semana, tá? A verdadeira religião resume em quê? Praticar a justiça, misericórdia e andar humildemente no povo, tá? Não isolado na sua zona de conforto, que aqui está tudo bem, não. Essa é a verdadeira religião. Se você chegou num ponto que você está super confortável, então está na hora de você ir socorrer quem não está. Se prepara para ser a resposta da oração de alguém. Olha que legal. E a outra coisa para pensar é o quê? Como eu me comporto em meio das adversidades? Eu me desespero ou eu confio? Quem não está hoje? Eu não sou adivinha, porque os adivinhos não vão entrar no céu, então eu não sou adivinha, mas eu sei
que do mesmo jeito que eu me sinto hoje, cada um de nós, hoje, pare e pensa, aonde que está, que fase eu estou vivendo? Eu estou vivendo na fase da disciplina? Eu já estou na fase da fé? Ou eu já estou na fase da colheita? Então, o estudo da Bíblia tem que servir para nós sermos confrontados a mudar o nosso comportamento em alguma coisa. Então, a verdadeira religião é o quê? Ser dizimista, louvar e limpar a cadeira da igreja? Não. A verdadeira adoração é o quê? Ser humilde com os outros, continuar sendo justo. Para você ser chamado filho de Deus, Deus é justo. Então, o que acontece? Deus é misericordioso. Se você é filho dele, você tem que ter esses atributos no seu DNA, né? E a outra é como eu estou me comportando no meio da tormenta. Eu sei que todos nós temos a nossa tempestadezinha, né? E você está se comportando como? Você está pedindo para Deus te castigar, ou você está pedindo para o pai para sentar no colo e dar um beijo no pescoço, e o pai fala assim, fica tranquilo, querida, porque isso aí o papai resolve. Yes! É esse Deus que eu acredito. É esse Deus que me mantém viva até hoje. E assim, cada vez que a gente estuda e é confrontado, assim, na chapuleta mesmo, né? Como você é confrontado, como você as coisas são jogadas na sua cara para fazer cair a ficha em cima de vocês e você fala assim, nossa, pisei na bola. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, nada ele vai assustar o Senhor e nem vai chocar, porque ele conhece a nossa essência. E para todas as nossas dificuldades, nós temos o Jesus. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e nos dá plena justiça. Amém? Boa semana para vocês. Acabamos o livro de Miqueias. Não vou falar mais o Malaquias, é o do Miqueias. Então, semana que vem, surpresa. Qual é o livro que nós vamos estudar? Pega um caderninho e vai anotando essas coisas e passa a semana refletindo como você pode adaptar o estudo de hoje em toda a nossa vida durante a semana. Amém? Beijo grande para vocês. Até a semana que vem. Como é que é? Bye!